Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live do IDR. Esperando aí o nosso palestrante da noite. Olá, Fábio. Oi, Betânia, tudo bem? Joia, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo à live do Instituto de Direito Real. Queria te dizer em meu nome, em nome do IDR, que é um prazer tê-lo aqui com a gente essa noite. Deixa eu me apresentar para o pessoal e também te apresentar antes da gente começar o nosso bate-papo. Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Betânia Senra, eu sou professora de Direito Processual Civil em várias instituições de ensino e também aqui no Instituto de Direito Real. Sou mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal Fluminense, graduada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Mas vamos lá, né? Deixa eu apresentar a nossa estrela da noite aqui para vocês, o professor Fábio Leme. Fábio Ferraz de Arruda Leme, mestre pela FADISP, na linha de pesquisa Função Social do Direito, Processo Civil em 2014, especialista em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo e Propriedade Intelectual pela FGV de São Paulo, sócio do escritório da área contenciosa do Daniel Advogados. A nossa palestra dessa noite é sobre as ações judiciais no campo da propriedade intelectual. Um tema que eu tenho certeza que vai surpreender vocês e vocês vão sair daqui encantados essa noite, né? Então, vamos lá, vou dar a palavra para o professor Fábio. Professor Fábio, está com você, seja bem-vindo. Obrigado, Betânia. Obrigado a todos. Agradeço aí na sua pessoa e na pessoa do Fernando, a quem tive o prazer de conhecer. Conheci o Fernando por meio da Renata Monteiro, uma ex-sócia aqui do escritório. Aí ela mudou assim o rumo da vida dela. Era para ela estar aqui no meu lugar, mas acabou dando certo. Foi um prazer conhecer o Instituto, conhecer o Fernando, conhecer vocês. Aí fui ver um pouquinho do curso e vi que vocês têm professores que foram meus professores, de quem eu tenho inclusive livros aqui. Então é um prazer e obrigado por essa oportunidade. Bom, vamos falar de ações de propriedade intelectual, né? Ações judiciais no campo do direito material da propriedade intelectual. É onde o bicho come, o pau quebra, né? Como sempre, no Poder Judiciário. E aí a gente está lançando um curso agora em parceria com o Instituto de Direito Real, e uma das aulas é sobre isso, né? Ações de PI. Então, e eu sou coordenador da área contenciosa do escritório e também é a minha predileção, né? É a porrada, é a pancadaria, é onde eu me sinto bem, é onde eu gosto de estar. É o contencioso, né? Quem sabe, quem atua e vive no contencioso e é mordido por esse bicho aí, sabe bem o que é isso. É animador, né? Porque é sempre aquela coisa de prazo e você está sempre buscando o melhor para satisfazer o seu cliente, mas você não é responsável por aquilo que efetivamente vai acontecer. Né? Um profissional de meio, e aí a gente lida aí com as vicissitudes da nossa praxis forense, que não é fácil. Não. Acho que tanto aí em Minas como aqui em São Paulo. Mas, enfim, Betânia, vamos falar um pouquinho de ações, né? As ações judiciais, a tutela judicial no campo da propriedade intelectual. E eu não tenho como falar disso, você até me falou que alguns alunos da graduação iriam participar, né? E eu não tenho como falar de ações no campo da PI sem falar um pouquinho de PI, né? Do direito material da propriedade intelectual. Quem busca um direito de propriedade, vou falar industrial, né? Na esfera do INPI, ele tá sempre ali perseguindo, isso é uma confusão muito comum, ele está perseguindo um direito de exclusividade. Então, eu, Fábio, tenho um restaurante, quero depositar uma marca, e eu não preciso, essa é uma confusão bem comum, eu não preciso depositar a marca ou registrar a marca para usar a marca.
Não é para isso que serve uma marca. Você procura o direito para ter exclusividade. Então, eu quero aquela marca, ele vai ser um signo distintivo, ele vai distinguir o meu restaurante e eu terei exclusividade daquele signo naquele segmento de mercado. E aí os escritórios, né, de modo geral, quem milita no campo da propriedade intelectual, e é muito bom estar aqui falando com advogados e estudantes de direito, os escritórios sempre trabalham com 3 vieses, né? Então, é sempre a proteção, a exploração e a repressão. Então, quando eu vou falar aqui para vocês de ações no campo da propriedade intelectual, e por isso tomei a liberdade de fazer essa premissa, essa breve introdução, eu vou conversar com vocês sobre isso, sobre como no judiciário atingir a propriedade, um signo com exclusividade, ou um direito com exclusividade, ou eu vou estar falando de exploração de direito, ou eu vou estar falando de repreender o direito, exercer esse meu direito de exclusividade. Então eu vou no INPI, o INPI me concede o registro de uma marca, me concede uma patente, me concede o registro de um desenho industrial. E um terceiro passa a utilizar aquilo ou algo próximo àquilo. Né? E aí eu não tenho como me socorrer, às vezes, do próprio INPI para ter essa repressão, ou para ter essa proteção, ou para ter essa exploração que me é devida. E então, aí existe a via administrativa. Existe a via administrativa para você obter a proteção. Eu vou falar rapidinho sobre isso, né? Então, você tem um processo administrativo. Há pouco a gente estava falando do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E quem milita com propriedade intelectual deve conhecer um pouquinho do processo administrativo, de ato administrativo. Né? Então, você bate as portas do INPI e fala, INPI, eu quero eu quero essa marca para o meu restaurante. O INPI vai fazer um exame e ele vai dizer tó ou não. Você tem ou não esse direito. E aí você tem ali um processo administrativo, e se o INPI disser não, você vai ter uma oportunidade de recorrer, e assim a banda toca. Mas chega uma hora que o INPI pode dizer não, não te dou, ou mesmo antes disso, né, lembrar que a gente não precisa exaurir o processo administrativo para ir ao judiciário. E no judiciário, por vezes, você tem decisões mais embasadas do que do próprio INPI. Não só porque há um melhor exame, ou há um melhor árbitro, ou o juiz é melhor do que o examinador do INPI, não. Porque, às vezes, o juiz ele pode abrir a caixa, né, e não ficar ali na limitação de alguns dispositivos da Lei da Propriedade Industrial, a Lei 9279 de 96. Dito isso, eu queria dizer aos alunos e àqueles que nos assistem, e novamente agradecendo aqui a audiência, quem pôde participar, quem está podendo participar aqui conosco, que como funciona, né, ações judiciais do campo da propriedade intelectual. Parece um nomão, alguma coisa... nossa, vai ver aquilo. Gente, é conflito de interesses. É a mesma coisa se eu me envolvesse num acidente automobilístico com a Betânia, e eu falasse, olha, Betânia, a culpa foi sua e você precisa me ressarcir. E a Betânia vira para mim e fala, não, Fábio, a culpa foi sua e eu não vou te ressarcir nada. Então percebam que há um conflito, há uma pretensão, uma resistência, né? Aquela visão carneludiana, lide, né? Conflito. E aí isso vai ter que ser resolvido por um árbitro. E aí o poder judiciário surge para resolver esse conflito. Na PI é a mesma coisa. Né? Não vai sair disso. Então, de novo no exemplo do restaurante. Eu, Fábio, bato as portas do INPI e digo, eu quero o depósito da minha marca. O INPI diz, olha, esse signo que você escolheu, essa palavra que você escolheu, essa expressão que você escolheu, ela não é distintiva. Ou então ela não está disponível porque um terceiro depositou e obteve o registro de algo muito próximo. E aí, o que eu faço? Estando ou não em caráter definitivo essa decisão do INPI, eu posso ir ao Poder Judiciário. Espera lá. A minha marca é suficientemente distinta desse registro que o INPI encontrou. Eu tenho distintividade. A minha marca é um sinal distintivo. O consumidor vai me reconhecer ou reconhecer o meu restaurante. Então, eu vou ao Poder Judiciário e, nesse caso,
para obter uma proteção de um direito. Por isso que eu fiz questão de deixar aqueles 3 pontos bem claros ali na minha premissa, né? Proteção, exploração, repressão. Então, eu posso me valer da tutela judicial para buscar qualquer um desses 3. Né? Nesse caso, que eu bati as portas do INPI, o INPI disse não, eu vou ao Poder Judiciário para falar, o INPI errou e eu preciso de uma tutela judicial. Eu preciso de uma tutela para que você me conceda esse título, Poder Judiciário, ou mande o INPI. Reforme, cancele, anule essa decisão do INPI e determine assim que ele me conceda o título que eu ou minha empresa faz jus. Então é isso. Né? Num primeiro momento, falando de ações, quando você pensa na proteção, basicamente é isso. É importante lembrar, né, que qualquer não, ele é uma resistência. Né? De novo, aquela visão carnelutiana. Eu nunca me esqueço, Betânia, aqui só uma confidência, que uma vez, assim, o meu professor de processo civil lá atrás falou, lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Não faz muito sentido, bonito, mas não diz nada, assim, né? Você precisa pegar o aluno e falar, olha, você tem uma pretensão, o sujeito tem uma pretensão, ele quer algo, o outro resiste a algo, você tem uma lide material e essa lide material é levada para o processo. É bom falar com um processualista que é até melhor, né? Ajuda. Mas é exatamente isso que vai acontecer nesse ambiente de ações da PI. Né? E aí, nesse caso, Fábio, pegando o gancho, é muito comum a utilização de ações de nulidade, né? Ações declaratórias, no sentido de sanar erros ou equívocos que o NPI possa ter cometido, por exemplo, no ato de registro de uma marca, de uma patente. Muito comum, muito comum. Nosso escritório, Daniel, aqui faz muita ação dessa natureza, né? Porque eu diria até que esse é meio que o nosso... Vou usar uma palavra aqui que ninguém vai gostar, né? Sobretudo quem milita na PI, mas esse é o nosso commodity, né? Tipo, o INPI diz algo que você não gosta e você procura o Poder Judiciário. Desse meu primeiro exemplo. Né? E aí eu ia falar exatamente isso. É importante que o profissional, o operador do direito, se conscientize de que qualquer não do INPI ele desafia uma ação. Eu sei que a Tereza Rudalvin odeia essa expressão, mas agora já foi. Ele desafia a entrada no Poder Judiciário. Né? Você está apto a entrar no Poder Judiciário. Eu digo isso porque as pessoas às vezes ficam muito, Betânia, é só o indeferimento ou é só o deferimento, aí eu posso entrar como... Não, se o NPI amanhã falar assim, olha, eu estou suspendendo o exame do seu processo administrativo. Por quê? Por que eu vou ficar nessa fila aí? Não, porque você vai examinar e vai examinar agora. A ferramenta que você vai escolher, um MS, uma ação declaratória, né? A gente, acho que somos contemporâneos, a gente antigamente se importava muito com o nome da ação. Né? Hoje em dia, vamos para a briga e seja o que Deus quiser. Mas então, uma das ações é essa, né? Buscando a proteção, você está atrás do seu direito, e o INPI diz não, e eu citei um exemplo mais marcário, mas serve para patente, serve para desenho industrial, ou seja, bati as portas do INPI, o INPI me disse não, o INPI me disse espera, o INPI me disse passa depois. Não, é para já. Eu estou achando interessantíssima essa questão do simples espera já significar a existência de um interesse processual, né? De uma necessidade que justifica a propositura da ação. Gera pretensão, né? Quem pensa em processo, quem pensa em processo está sempre assim, eu tenho uma pretensão. Eu já tenho uma pretensão, né? E eu queria mesmo dar uma boa notícia para quem nos assiste, Betânia, porque o Poder Judiciário nosso, eu não sei se você sente aí, eu não sei exatamente que área você advoga, se advoga, né? Advogo. Então, mas mais na área civil, família, mais direito médico, mais nessa área. E assim, eu não sei nessas áreas que você milita, eu vejo uma melhora muito grande de quando eu entrei na propriedade intelectual e lá se vão mais de 20 anos. Era um caos, era um caos, era um caos. O Poder Judiciário e o INPI.
né? Uhum. Assim, a marca levava, se não acontecesse nada com a sua marca durante o trâmite administrativo, levava 5 anos, 4 anos. Hoje em dia, É, você, se não tiver realmente. nada, para um pedido de registro de marca, se não tiver nenhum óbice administrativo, você tem a tua marca em 1 ano, 1 ano e meio. E aí até soube recentemente, participei do congresso da BPI, que entraram com uma ação contra o INPI, uma ação civil pública. E eu falo contra o INPI porque acho que é réu sim, apesar de terem ali no congresso dito que não é, o INPI não é réu, Uhum. é um processo estrutural, mas é de novo, né? Eu tenho uma pretensão, e você vai bater as É. portas. E aí você vai dizer que o INPI não é estruturado. Eu não consigo ver, a menos que o INPI fale, você tem razão, eu não sou estruturado mesmo. Então, assim, o INPI melhorou muito, né? Uhum. E o Poder Judiciário também. Então, a minha chamada aqui é para que a gente... Quando você pensa em propriedade industrial, Betânia, você está sempre pensando em investimento, né? Então, a gente precisa, como operadores de direito, como brasileiros, levar essa bandeira que a API é efetiva no Brasil. Né? A obtenção da API, o judiciário se tornou mais efetivo. Uma ação, hoje em dia, dessa que a gente estava falando agora, de que você busca ali uma reversão de uma decisão do INPI, quando você Uhum. quer um direito, ela vai levar 1 ano se tratando de marca, 1 ano e meio em primeira instância. Utopia! Pensando no que eu tinha lá atrás, nos idos dos Uhum. anos 2000, né? Era um caos. Então, assim, sobretudo essas ações mais simples, você tem uma tutela mais célere, né? Levando em consideração a razoável duração do processo inserida na Constituição, na emenda 45. Então, E a questão da produção de prova, Fábio, que você me fez pensar aqui, é uma prova exclusivamente documental? não. Normalmente? Para Perícia? marcas, e pensando sempre nessas ações, né, que vão envolver o INPI, aí a competência será da Justiça Federal, né, Uhum. justamente porque o INPI ela é instado, e aí tem uma polêmica envolvendo, não, se o INPI é réu. Para mim é sempre réu, tá? Quando você vai ao Uhum. judiciário, quem dá causa, princípio da causalidade, quem dá causa ao autor entrar no poder judiciário é réu. Se ele vai mudar de posição depois, se ele vai dar uma coxambrada Uhum. por causa dos honorários. Mas quando começou a parada ali de material, quem deu causa à ação? É o dito, Isso, é o INPI. de Então, fato. mas eu me perdi porque. Da produção de prova. Então, essas Isso. ações, você vai ter prova documental. Tem gente que pede prova oral, mas raramente é deferido e tem que ser mesmo, né? Prova documental, o negócio tem que ser célere. É, Não exatamente, porque isso dá precisa. uma acelerada, né? Porque quando Não depende de precisa. audiência, de instrução, ou quando depende de perícia, aí o processo Ferrou. tende a agarrar, né? Ah. A gente vai ter mais isso quando eu tratar aqui rapidamente com vocês das ações inibitórias, né, as chamadas ações de infração no campo da API. Aí você vai ter mais margem para uma produção de prova durante o processo, né? Eu diria que mais a pericial do que a oral. Uhum. Você costuma ter. Mas eu vou chegar lá, né? E aí eu só queria, então, partindo desse primeiro modelo de ações que eu tracei, o segundo, né, ele envolve um pouco a proteção e a repressão. Então, vamos supor que eu tô lá, tenho a minha marca registrada no INPI, eu tenho a minha patente concedida junto ao INPI, porque senão os patenteiros aqui me comem vivo se eu falar em registro de patente. Não falem isso perto de alguém que trabalhe com patente, porque você vai ser recriminado, ou pelo menos alguém vai falar, esse cara não entende muito, não é do métier. Que eu acho uma bobagem, né? O importante é você Uhum. dizer que existe um título concedido. Mas, enfim, você tem lá a sua patente concedida, o seu registro de desenho industrial, a sua marca, e o INPI concede para um terceiro algo que, no seu entender, conflita com o seu título, conflita com o seu direito de propriedade, Uhum. nesse caso industrial. E aí você vai ao Poder Judiciário, porque o INPI bateu o pé, ou mesmo ele não bateu o pé definitivamente, não fez coisa julgada administrativa, mas você vai lá e fala, INPI, eu quero. Não, não dou. Então eu vou para o Poder Judiciário, né? Uhum. Seja o INPI falando definitivamente isso ou não. E aí eu vou para o Poder Judiciário para obter a nulidade desse título que me é conflitante, que me causa um conflito. A nulidade da patente, a nulidade da marca, a nulidade do desenho industrial ou do registro de desenho industrial.
E aqui um ponto interessante, né, que em se tratando de marca, e aí nesse exemplo que eu estava imaginando aqui contigo, Betânia, que você conseguiu um título marcário que eu acho conflitante com o meu, é Uhum. importante que o estudante, né, quem quer se embrenhar na propriedade intelectual, tenha em mente o tema 950 do Superior Tribunal de Justiça, né, um precedente vinculante, oriundo de um repetitivo, nesse novo modelo mais common law. Isso, teoria dos precedentes. É. E aí, assim, existe esse tema, e o tema, ele estabelece o seguinte: quando você vai ao Poder Judiciário para obter a nulidade de um registro de marca, você pode pedir cumulativamente uma abstenção de uso, uma tutela inibitória, né? Então, porque isso normalmente teria outra competência, seria a competência da Justiça Estadual. Mas Ah, nessa sim. hipótese específica, que eu vou anular um registro de marca da Betânia, ou eu pretendo anular um registro de marca da Betânia, eu posso me valer também dessa tutela inibitória. Ou seja, juiz, anule o título, anule o registro da Betânia e Uhum. determine, ordene, tutela mandamental, que a Betânia pare de usar essa marca. Né? E especificamente para essa tutela, esse tema 950 permite essa acumulação. Não permite você acumular indenização e também não permite uma inibição de o que a gente chama aqui de um ilícito irmão. Então, por exemplo, se a Betânia, além de reproduzir a minha marca ou imitar a minha marca nesse registro e usar esse título, se ela também faz uso de um trade dress, de um conjunto imagem, de uma embalagem muito próxima, Uhum. você vai ter que bater a porta do Poder Judiciário em duas vezes, né? Uma na Justiça Federal e outra na Justiça Estadual. Goste ou não, concorde ou não, Esse é o entendimento. esse é o entendimento e nós estamos na cultura dos precedentes. Então, ou você vai ter que demonstrar o distinguishing, né, que o Uhum. seu caso é diferente, ou É. esperar que alguém lá na frente reforme isso por meio de um overruling. Então, só para ver se eu entendi, a indenização eu vou buscar perante a Justiça Estadual. Isso. Infelizmente. Mas a abstenção de uso, que é a tutela inibitória, essa eu posso buscar na própria Justiça Federal, em que eu vou propor ação anulatória frente ao INPI. Perfeito. Perfeito. Uhum. É isso que estabelece o tema 950. E aí você vai, goste ou não, é aquilo que a gente está conversando, você vai ter que seguir. Mas vamos falar acho que é a grande parte E das aí, ações. Fábio, só uma questão que me fez pensar aqui. E aí você pede a suspensão, por exemplo, da ação indenizatória na Justiça Estadual para aguardar o julgamento na Federal? Como é que fica? Porque há risco de decisões contraditórias, né? Eu tenho uma A risco, conexão. a risco, você vai ter que pedir, nem sempre o juiz vai dar, Uhum. e você vai trabalhar com isso. Eu acho que vai depender muito do tempo das duas ações, né? Então, vamos supor, você entra com uma ação de nulidade, aquele exemplo, eu entro com uma ação contra a Betânia para anular o registro da marca dela, eu e INPI, por isso a Justiça Federal, e peço a cessação. E, Isso. paralelamente, a Betânia me causou danos e eu entro com uma Exato. ação. É, a rigor, o ideal seria uma ficar, né, na dependência da outra, mas se você demorar muito, né, Uhum. para propor uma segunda ação, pode ser que o juiz não suspende. Fala, não, eu vou É, tocando aqui. eu estou te perguntando isso porque é muito comum, no caso de uma tutela inibitória, uma obrigação de não fazer, quando a pessoa já fez o que ela estava obrigada a não fazer, né? Por exemplo, ela já está fazendo uso da marca, isso causar um dano. E aí Sim, você tem a sim. indenização correspondente. Olha, Betânia, eu vou te falar uma coisa. Eu dei uma leve mentira há pouco tempo da nossa conversa. E por que eu dei uma leve mentira? Porque a tutela ela é bem efetiva. Essa de abstenção, isso é Uhum, bem efetivo. Agora, entendi. indenização, bem-vindo ao mundo das obrigações de pagar quantia. E é o caos para mim, é o caos para você, é o caos para todo Difícil. mundo. Né? Vivemos na era do princípio da responsabilidade patrimonial. A indenização, o STJ já pacificou o entendimento de que ela, inclusive, em ré ipsa, ela é inerente à violação. Não precisa nem Uhum. provar o dano, agora vai receber. É, exato. Então, assim, Essa, em aliás, tem sido alguns. uma dificuldade em todos os ramos, né? A execução é um calcanhar de Aquiles
hoje no Total, judiciário total. brasileiro, É o grande é. gargalo. É o grande gargalo. Se Exato, você pegar exato. o que tem de represado aí, é execução. É, Então, é o grande gargalo nosso são as obrigações de pagar quantia. Então, de novo, né, vou refazer a minha frase. A tutela na propriedade, a tutela judicial na propriedade intelectual, né? A tutela, gente, para quem uhum, não é do direito, é proteção, né? Então, a proteção do direito de propriedade intelectual para fazer com que o sujeito, o terceiro, pare de usar o meu direito intangível, ela é muito efetiva. Agora, se eu quiser dinheiro desse uso indevido, já é mais difícil. porque daí é geral, né? Eu não estou mais no período romano que eu posso pegar o sujeito e dar umas pauladas nele até que ele me pague. É a responsabilidade patrimonial. Eu preciso que ele tenha condição, que ele tenha dinheiro, que ele tenha solvência É, para para que custear. eu seja garantido. E aí, assim, é por isso que eu falo para os meus clientes, na grande maioria, vamos entrar com uma ação, vamos fazer um pedido indenizatório quando há um caminho para isso. Quando Uhum. você tem condição de satisfação, de dinheiro, de pecúnia. Quando você não tem, deixa para lá, vai para tutela, vai para cessação. Você vai acabar gastando dinheiro comigo, que sou advogado, e lá na frente você pode não ter, né? Não, eu realmente eu sou um cara bem transparente, tá, Betânia? Assim, eu gosto que o cliente gaste, Confie, é o né? meu trabalho, né? Eu gosto que o cliente me pague honorários, logicamente, gosto não, preciso que, mas eu gosto que ele tenha satisfação, que ele pague o que ele realmente precisa, Lógico, é. né? E dentro do tempo que ele espera, Eu né? concordo plenamente com você. Eu tô cansado Dependendo de do ver colega. cliente de dano moral, a minha sócia me pede para sair da sala, porque ela fala, Betânia acha que nada é dano moral, ou que não vai dar. É, Eu realmente é, sou bem reticente em algumas hipóteses, sabe? Eu sei. vislumbro alguns aventureiros, Ah, né? eu vejo muitos, às vezes, né, É. já peguei portfólio aqui, a gente às vezes o cliente transfere um portfólio todo de propriedade intelectual e aí vem todo o direito dele, né, todo o direito na Uhum. esfera do INPI e também as ações. E aí eu vejo um monte de ação lá parada há 10 anos, né, e tentando, liquidando, e é tudo indenização. Essas ações Aham. dinossauro que a gente chama aqui no escritório, é tudo indenização. O cara tá atrás lá de dinheiro. E aí, se você fizer uma busca no Serasa, no SPC, né, se fizer uma busca por bens dos executados, vai ver que não tem nada. Né? É. E não adianta, assim, mas aí eu vou tirar o passaporte dele, vou usar lá o artigo 139, É, inciso as 4, medidas executivas atípicas que estão tão na atípicas. moda. Mas, pô, no final das contas, se ele não quiser pagar, de novo, você precisa fazer um custo-benefício. Vai valer a pena? Eu É. vou continuar pagando os honorários do Fábio, que nem são tão altos assim, mas vai valer a pena eu continuar pagando honorários advocatícios para ir atrás de uma tutela que eu dificilmente vou obter faticamente, né, satisfativamente. Não estou falando aqui, porque ninguém quer uma sentença judicial para pôr num quadro. Acho que o próprio Uhum. Daniel Amorim Assunção, Fala que a gente isso, é. falava dele um pouco antes, foi meu professor, ele falava isso. Ninguém quer uma sentença para pôr no quadro. O sujeito quer satisfação. Ele entra no judiciário, ele quer que o cara pare de usar o direito dele, ele quer a grana. Né? Ele não quer É, um lógico. quadro. Olha que sentença maravilhosa. Olha, eu nunca vi uma sentença usar o 489, parágrafo 1º, de forma tão rigorosa. O juiz foi preciso. Tá bom, mas cadê meu dinheiro? É. Né? Então, mas eu queria falar um pouquinho também, não sei se você tem mais alguma dúvida. Não, não, pode seguir. Aliás, as pessoas que estiverem aí nos assistindo também fiquem à vontade para tirar dúvidas. Eu posso até não saber, mas eu vou fazer diferente dos candidatos ontem no debate, viu, gente? Que ninguém responde nada. O cara faz uma pergunta, o cara responde outra coisa. Eu, pelo menos, vou dizer, eu não sei. Né? Ou vou ter o maior prazer em responder. Ah, pelas conversas que eu já tive com você, acho pouco provável que você não saiba alguma coisa de Imagina. Não, propriedade não, intelectual. eu não sei. Com certeza, né? Diferente da maioria, hoje que todo mundo sabe de tudo, eu não sei de muitas coisas. Posso, mas eu me comprometo a correr atrás, a buscar e até a discutir, debater. Mas eu queria falar um pouquinho das ações aqui que são o grosso, né? Eu diria que não são o grosso, mas são as ações mais interessantes que a gente tem.
que são as ações inibitórias, né? E Uhum. Betânia estudou mais ou menos na mesma época que eu. Nós vivemos no mundo hoje, você que é estudante de direito e está se familiarizando com o processo civil, tomara que fique aqui, que goste, porque essa área é boa, né? É Atuar ótimo. no judiciário, atuar com processo civil é lindo, gente. É Sem, sim. com o perdão É da. empolgante, né, Fábio? Quem é mordido, de novo, quem é mordido pelo bicho não larga. Verdade. E aí você tem aí hoje um amplo arcabouço de tutela inibitórias ou tutelas inibitórias para você socorrer no Poder Judiciário, né? As injunctions do direito norte-americano. Então, e hoje você tem hoje você tem um campo aberto para tutelas provisórias de urgência, chamadas liminares popularmente, né? Quando a gente entrou, quando eu entrei na PI, nós estava ali, né? Tinha acabado em 1994, não entrei tão lá, né? Mas só em 1994, gente, isso vale aqui para a PI, você passou a ter uma possibilidade de liminar ou uma tutela provisória de urgência geral, né? Um pouquinho. E você passou a ter uma possibilidade disso também para a PI. Antigamente, é uma curiosidade, as pessoas entravam com uma ação possessória para obter uma liminar em PI. Olha que interessante. Porque era o único instrumento que Curioso. tinha lá uma ação de É. procedimento especial, o sujeito entrava lá com uma ação possessória e falava, olha, eu tenho uma posse, ela está sendo turbada e eu preciso Uhum. dessa liminar. E aí buscava eliminar lá de menos de ano e dia da processuária de Exatamente. Força Nova. Exatamente. E aí você teve, depois de 1994, com a reforma do CPC, né, a inclusão do 273, do 461, ou microsistema do 461, lá, que tratava da tutela específica da obrigação ou das obrigações, você passou a ter mais efetividade. E nós temos caminhado, né? Assim como eu acho que temos caminhado num processo democrático, né? Com a Constituição nossa, que é nova, de 1988, nós temos caminhado bem, né? Para Uhum. cumprimento dos valores fundamentais, para cumprimento de uma efetividade da tutela jurisdicional. Temos caminhado muito bem. E é por isso que hoje aqui eu queria falar um pouquinho dessas chamadas ações inibitórias, né? O Marinoni, o professor Luiz Guilherme Marinoni escreveu uma obra muito antes da gente ter esse 497 e parágrafo único do 497 bonitão que a gente tem, que te permite exatamente isso, né? É. Descobrir que a Betânia vai lançar um produto que infringe a minha marca. Antes dela lançar, né? E aqui lembrando aqui a ameaça do direito, eu já me Uhum. socorro do parágrafo único do 497, cumulado com o artigo 300, que permite a antecipação daquilo que você só obteria ao final, tutela provisória de urgência, e faz um pedido. Isso é o que a gente vive aqui no nosso dia a dia da PI. Né? Então, isso serve para ações marcárias, esse exemplo que eu dei, né? Olha, a Betânia está usando uma marca minha, eu promovo uma ação inibitória de abstenção de uso de marca, uma ação de infração, uma ação inibitória de infração de marca, para que a Betânia pare de usar aquele sinal que se aproxima ou reproduz o meu título, o meu registro de marca, ou tome, inclusive desde já, né, liminarmente, ou pratique aí um ato, um resultado que me dê um resultado prático equivalente nos termos do 497 do CPC. Então, isso é nosso corriqueiro. Então, serve para marcas, serve para trade dress, serve para atos de concorrência desleal. Mas sabe o que é atos de concorrência desleal? Qualquer ato desonesto ao comércio, à indústria, é concorrência desleal. Né? Você tem lá o artigo 195 da Lei 9279 de 96, ele traz ali algumas hipóteses, inclusive de crime de concorrência desleal. Mas o que eu chamo de cláusula geral da concorrência desleal está bem no inciso 3º. Então, qualquer meio fraudulento do seu concorrente para desviar clientela que é sua, caracteriza a concorrência desleal e aí você pode entrar com essa tutela inibitória, para que o sujeito pare de usar. E pare de usar desde já. Isso é efetividade do direito. Né? Isso é satisfação imediata. E aí a multa é muito pedida nesses casos, né? Como medida coercitiva? Sim, sim. A minha tese de mestrado foi sobre a multa, né? Você até Isso, do mencionou. 461.
do antigo 461, Isso, do hoje CPC de 73. 536, 537, Isso, se não me falha a memória. 537. É muito. Alguns juízes aqui em São Paulo têm esperado para fixar a multa, né? Falou, ó, manda, e aí tem aquela história, né, do contempt of court, lá do artigo 77, né? Manda assim. É uma ordem judicial, né? Se você estivesse na Suíça, o cara nem precisa combinar a multa, ele cumpre. Lógico, né? Aqui, Ordem judicial, né? Ela foi feita para ser cumprida. Outro dia eu estava conversando, sem deixar o nosso tempo se perder aqui, mas outro dia eu estava conversando com uma suíça e a gente falando de ações, eu tentando falar para ela de uma ação que eu sugeria a ela, ou a empresa que ela trabalhava, propor aqui no Brasil. E ela falou, Fábio, sabe o que acontece aqui na Suíça? Quando o cara está fazendo algo errado, ele manda uma notificação. Já resolve daí, normalmente. Mas ele manda uma segunda notificação. Na terceira, ele vai falar com o empregador do cara. E aí o cara, com medo que isso aconteça, desse constrangimento, ele já resolve ali 90%, 80% dos conflitos. Falei, aqui no Brasil a gente gosta de um constrangimento, né? Vive de constrangimento. Basta ver o debate ontem para a gente ver o que é constrangimento, inclusive dos nossos representantes. Se a gente pensar no que é o cumprimento de uma sentença, né? Puro e simples descumprimento de ordem judicial. E aí, eu nunca vi aqui na PI, não sei se você já viu, Betânia, na tua área ou nas tuas áreas de atuação, um juiz combinar ali uma desobediência ou combinar com uma multa de cada dia mais atentatório ou litigância de má-fé. Aqui muito na PI, incomum. Muito incomum. Aqui na PI, litigância de má-fé, então, dificílimo conseguir. Aqui na PI é bobagem, assim. Você perde, às vezes você mostra, fala, olha, se eu colocar o artigo 77 e o 80 lá do CPC e pegar o ato desse destinatário da ordem, colocar do lado ali, fazendo encaixa, comparativo. Né? Encaixa, mas não dá. Não acho que é o caso. E aí também violam para defesa. Então, alguns juízes não têm combinado de plano, de pronto, de imediato a multa, mas depois, né? Se o cara não cumpre, aí acaba combinando. Mas é importante. Eu sempre falo isso para os advogados que trabalham aqui na nossa equipe, que você também exerça a criatividade, né? Não ficar ali também só na multa. Tem uma tutela mais efetiva, pode, de repente, não ser a menos onerosa, né, porque você tem o princípio da menor onerosidade, mas trabalhe isso com o juiz na petição. Olha, vou ficar nessa multa aqui, nesse chove não molha, você vai combinar agora. Eu sei que a busca e apreensão deve ser muito comum, né? Sim, na área de propriedade intelectual. Muito. E aí me cai aonde eu queria chegar, que a gente até conversou um pouquinho antes, que é essa figura da tutela antecipada em caráter antecedente, esse nomão, né? É antecedência da antecedência, mas não, né? Porque antigamente, e aqui explicando para quem está começando, você só podia fazer um pedido de tutela antecipada no bojo de uma petição inicial completa, né? Vamos dizer assim. Então você fazia toda a inicial e hoje incidental. E você tinha isso você tinha a possibilidade de fazer um pedido preparatório por meio da cautelar, apenas da cautelar. E veio o CPC 2015 e falou, não, você pode pedir antecipadamente as duas coisas. E o exemplo, a Betânia até comentava, é aquele lá, né? O sujeito está precisando de fazer uma hemodiálise, o plano está negando e você vai lá, faz uma petição de 2, 3 folhas e fala, olha, tá aqui a cobertura, não sei o quê, defere aí que se ele não fizer hemodiálise, ele vai morrer. E a doutrina processual, ela torce um pouco o nariz para essa tutela antecipada, ou esse procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente, fala que é inefetivo, que não serve. E para nós aqui na PI, ele serve bastante. Eu achei interessante quando você me disse isso, principalmente em relação à estabilização dos efeitos na tutela antecipada antecedente, que é algo que a gente vê muito pouco. Sim, eu acho que eu devo ter, eu até te prometi o número, depois eu passo para você. Eu acho que eu devo ser um dos primeiros, eu e o time lá do escritório, que conseguiu uma estabilização de tutela. Agora, foi aquilo que eu falei para você. Nós fomos ao Poder Judiciário para buscar aquilo, a cessação, a inibição. Né? Ninguém cresceu hoje, deu uma de zoiudo, queria indenização, porque inclusive era uma medida na 25 de março, numa rua aqui em São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas famosa,
né, por ter produtos que infringem a Uhum. propriedade intelectual de terceiros. E a ideia era essa, era chegar num shoppingzinho ali da 25 de março e buscar e aprender produto. Então fizemos uma tutela, uma inicial para uma tutela antecipatória, né, para obter uma antecipação de tutela antes de propor uma ação, e aí eu não vou aqui entrar muito no ferramental ali de passo a passo, né, aquelas polêmicas processuais, Uhum. mas o São fato é que muitas. você poderia, surgiu para isso, para você fazer uma petição mais simples, obtém a tutela, depois você emenda, não sei o que e tal. Mas existe essa possibilidade de estabilização. Ou seja, você mata o negócio ali. Você entra e fala, eu quero buscar e aprender todos os produtos que contrafazem o videogame do meu cliente. Ou contrafazem as bermudas do meu cliente. Vou lá, faço a busca e apreensão. E se... Gente, são piratas, né? São contrafatores contumazes. É. Eles, muitas vezes eles não vão estar assessorados pela Betânia. Eles nem vão estar assessorados. Então Nem aquilo lá vai advogado eles estabilizar. constituem. Né? Então aquilo lá vai estabilizar e você vai trazer satisfação para o seu cliente e com ele gastando menos, porque o negócio morre. É, Né? exato. Eu achei esse exemplo fantástico, Fábio, porque, primeiro, realmente, eles não vão contratar advogado, então não vai haver interposição de recurso para impedir a estabilização da tutela antecipada antecedente que foi deferida. E segundo, realmente você tem razão. O que adianta buscar uma indenização de um cara que está ali na 25 de março trabalhando com produto pirateado? Realmente. Não, Você tem difícil de razão, você achar reduz até. o custo do seu cliente buscando através de uma tutela antecipada antecedente. Eu achei esse exemplo, como eu te disse, fantástico. Difícil você achar até. Às vezes você não vai encontrar nem o cara com CNPJ. Imagina Uhum, tirar dinheiro desse sujeito que você não sabe também quem é. Porque quem está lá na banquinha também não é, é o dono do negócio. verdade. Né? Então, eu quero mandar um recado para o mercado que pare de contrafazer ou de piratear os meus produtos. É lá. É lá, você vai atingir lá, você Uhum. vai entrar com. Né? E aqui em São Paulo hoje você tem as varas empresariais que estão indo muito bem, fora algumas outras coisas que, enfim. Mas isso é um papo para uma outra oportunidade. Sobretudo aquilo que você me perguntou de prova pericial, mas isso a gente vai estender muito aqui, e aí eu vou me exaltar mais do que eu já me exalto. Mas você pode para isso, então ela é efetiva para isso, mas de novo, cuidado, né? Porque se você der uma de zoiudo, querer É. indenização e sucumbência. E outra coisa, né? Empresas, né? Advogados de empresas. Quem vai atrás de indenização é o procurador. Quem vai atrás de sucumbência é o advogado. Então, se o advogado quiser ir atrás desses caras na 25 de março, esse é um problema dele. Se o seu problema era resolver aquela dor, aquele conflito que vinha ocorrendo ali na 25 de março, você Uhum. tem uma tutela plenamente efetiva e satisfatória para isso. E rápida. E que E vai aí custar há pouco. efetividade, realmente. Você enxerga essa efetividade no judiciário. Sim, sim, sim. Muitas vezes eu tive essa primeira. Eu não sei se isso depõe contra ou a meu favor. Eu acho que é a favor, né? Eu sempre gosto de tentar aquilo que eu estudo aplicar na prática, né? Nem sempre dá certo. Eu vou contar uma É. história rapidinha aqui quando eu falar da ação de produção antecipada de prova, que eu também acho bem bacana para PI. Mas eu gosto muito de aplicar aquilo que eu venho estudando nos casos do dia a dia. Quem trabalha comigo, e tem alguns aqui, sabem disso, né? A gente procurar ali. Gente, o mundo mudou, né? O CPC mudou, o ordenamento jurídico mudou. Não adianta a gente. Mentalidade dos profissionais, né, do direito Mas não também. adianta, viu, Betânia? Também, assim, eu diria em parte dos profissionais, porque aqui na minha área É. tem muita gente que é sempre o mais do mesmo. É ação de nulidade, é ação inibitória, geralzona. Pessoal Muita gente também inova. não estudou o CPC, né? Em que pese ele está aí em vigor desde 2016. Não, tenta. Você tem hoje flexibilidade procedimental, você tem uma série de. Tente, né? Você que está É, começando, use o CPC a seu favor, use as técnicas do CPC ao seu verdade. favor, a favor do seu E cliente, são muitas, é. para trazer efetividade e satisfação para o teu cliente, né? Para que ele gaste menos. E isso aqui eu posso falar por experiência própria. O seu cliente, estando satisfeito com você, ele vai voltar.
Ele vai isso voltar, aí. ele vai ter outros conflitos. Né? Ele volta, ele indica, né? Para Ele quem ele não vai indica voltar, é aquele outros cara que fez ele clientes. litigar 10 anos e no final das contas, quando tudo acabou, no apagar das luzes, ele viu que o devedor não tinha uma moeda. Esse ele vai ficar bravo, porque ele gastou um monte de honorários É e no verdade. final das contas não viu nada. Fora a expectativa que se cria, né? Sim. E que vai ser frustrado. Então, essa é uma ferramenta, né? Esse procedimento de tutela antecipada em caráter antecedente previsto lá no 303 e seguintes do CPC, eu vejo de uma forma bem bacana, se bem aplicado. Né? Agora, de novo, né? Tem alguns colegas aqui que aí vão lá e pedem indenização. Aí você vai causar, pensa no juiz, porque aí o juiz não está sabendo, você tem uma acumulação de pedidos. E essa acumulação ela é comum, tá? Eu ia até falar disso, e as pessoas até pedem a indenização, às vezes, para forçar um fórum shopping. Porque você tem lá, hoje em dia, um entendimento majoritário ou bastante consolidado no STJ que estabelece o seguinte: você pode propor ação no fórum do domicílio do autor toda vez que houver pedido de reparação. Então, o sujeito que quer propor ação no domicílio ou sede dele, ele usa lá o 53. Se vale na indenização. Só que assim, aí você vai ter uma acumulação de pedidos e você vai, de repente, ter uma estabilização da tutela antecipada para inibição, para cessação do ilícito, mas a ação vai continuar rolando por conta desse pedido indenizatório. E se, de repente, esse devedor acorda? Será que ele não poderia rediscutir aquela estabilização dentro do mesmo processo? Porque o CPC não fala. Entendeu? Será que se o devedor fala, peraí, esse cara tá atrás de grana agora. E grana eu não tenho. Grana eu vou ter que contratar aqui um cara. Vou ter que contratar então, um peraí, né? Deixa eu discutir aquela estabilização provisória. E no mesmo processo. Será que ele vai poder? O CPC fala num novo processo. Mas, de repente, por que ele, se ele pode discutir em outros processos, por que ele não pode discutir nesse mesmo? Se você pensar em teoria de capítulos de sentença. Sim. Enfim, é por isso que eu acho. Mas faça de forma que você leve a satisfação ao teu cliente, né? Fazer por fazer, aí você propõe uma ação inibitória tradicional, né? O mais do mesmo. Mas só avançando, Betânia, não sei como é que a gente está de tempo, não sei se tem mais... Estamos tranquilo. Eu quero muito ouvir você falar da ação de produção antecipada de provas, que você mencionou. Essa era... eu acho também artigo 381. Exatamente. Até a gente pode chamar até de microsistema, né, do 381, e a gente comentou o Daniel Amorim. O Daniel tinha uma obra, não sei se era Ações Probatórias Autônomas, que foi a tese, ou foi a dissertação dele de mestrado, ou o doutorado, não vou lembrar. Mas ele falava sobre isso, ele e o Yarshel aqui em São Paulo, né? Mas você só tinha essa produção antecipada de prova para as cautelares. Para a natureza cautelar, e aí, quando surgiu essa possibilidade, esse 381, se você parar para pensar, é uma porta aberta para o Poder Judiciário, né? Sim. Porque ele estabelece ali, ele fala, olha, você pode pedir a prova em qualquer demanda, em qualquer situação que aquela prova ou a produção daquela prova leve a uma autocomposição. Ou, até mais genérico, que aquela prova possa evitar uma nova ação ao já combalido Poder Judiciário. Ou justificar a propositura de uma ação que sem ela você não precisa nem propor. Se eu proponho somos duas pessoas aqui, né, homens médios, né, vamos falar assim, né? Então, assim, se eu tenho uma ação, se eu faço uma ação de produção antecipada de provas de uma patente, ou para verificar a violação de uma patente por meio de uma prova pericial contra você, Betânia, e se essa prova ela é homologada favoravelmente a mim, eu imagino que você vai ter interesse numa composição ou, de repente, parar de usar aquilo que eu quero que... Né? Por outro lado, se eu até escrevi um artigo sobre isso, é o que eu chamo de mutualismo processual, porque é bom para todo mundo, né? Essa ação de produção antecipada de prova. Claro, pensando em pessoas... É lógico, porque a parte ela também se move a partir da produção da prova, né? Sim, a prova também é destinada às partes. Sempre pensando no homem médio, né? E não naquele abaixo da média e sempre inconformado, né? Porque assim... É o ius esperneandi que eu costumo falar. Quem vai entrar e vai espernear e não vai aceitar jamais. Então assim, se você tem pessoas ali
inteligentes ou perspicazes, né? Pô, espera aí. O outro lado também. Se eu faço essa ação de produção antecipada de provas para verificar, para que seja realizada uma prova pericial numa ação própria, considerando uma violação de um direito de propriedade intelectual meu, mais propriamente aqui no caso uma patente ou um desenho industrial, é óbvio que se eu tenho um não, o perito fala, olha, não há violação, eu também não vou ter interesse em entrar com uma ação ordinária, uma ação inibitória contra você, porque eu vou levar pau. Eu tenho uma prova, né? Não existe mais aquela figura rainha das provas, mas eu tenho uma prova contundente, né? E altamente persuasiva para o juiz julgar a demanda contra mim. Então, fatalmente, eu não vou ter interesse. E aí, sempre quando eu tive isso, quando eu via isso, eu já estudava isso nas obras do Yarcho e do Daniel Amorim, quando veio no CPC novo, eu falei, pô, é sensacional. Né? Porque não raras as vezes, Betânia, litígios de marca, né? Os juízes costumam julgar com máximas de experiências, com base na impressão visual. DI também, o juiz pode se arriscar, mas também é recomendado uma produção de prova pericial. Agora, patente é muito técnico. É muito técnico. Né, o documento patentário, ele é um documento muito técnico. E não raras as vezes, a pessoa estuda, a pessoa protege errado aquilo que ela queria proteger por meio de uma patente. Ou então, ela pensa que o sujeito, que o terceiro está infringindo uma patente dela, mas ele não está infringindo exatamente aquela parte, o glacê, o recheio, o que importa da patente, né? O chantilly ali, ele está infringindo uma coisa que está descrita na patente, mas que faz parte do estado da técnica, né? Que é o que eu acho essa questão tão complicada. Eu acho que isso daria uma outra live só para discutir essas questões relativas à patente. Sim, mas um ponto de repente, é tão complicado que às vezes nem o titular da patente sabe efetivamente se ele tem um bom direito para ir ao Poder Judiciário. Porque aí todos se aproveitam dessas informações, né? Fábio, tá todo mundo correndo atrás, assim, ao mesmo tempo. E aí quem chega primeiro na corrida... E você tem aqueles caras que os concorrentes, né, eles estão atrás de desconstruir ou pelo menos podem tentar desconstruir a propriedade intelectual do terceiro. Então, alguém mais astuto sabe que aquele cara protegeu mal aquela patente, ou aquilo que ele queria proteger por patente. Isso é muito comum. Não está efetivamente protegido, né? O sujeito vem e fala, olha, aquele cara está infringindo. Não, mas cara, você não entendeu. O que você reivindicou na sua patente, obteve exclusividade, é isso aqui, ó. É essa tecnologia aqui, ó. É nesse limite. E aí você não vai obter uma tutela efetiva. De repente, uma ação de produção... Agora, é muito subjetivo. E uma ação de produção antecipada de provas, né? É bem verdade que o ideal, a Suíça, né? Nossa, seria que tivéssemos peritos efetivamente capacitados para trabalhar nessas perícias e que pudessem dar às partes a real perspectiva, né? De como seria a sentença ou como seria o resultado de uma ação ordinária, uma ação inibitória que teria essa prova no bojo dela, né? E aí você consegue trabalhar nisso, as expectativas das partes. Mas eu ainda assim, apesar de achar que não estamos na Suíça em termos de nomeação de peritos e perícias, eu ainda acho que é uma ferramenta, é uma ação bem efetiva. Ela nem trabalha sucumbência, você nem tem sucumbência ali. O Fred, por exemplo, verdade. Ele fala que nem sucumbência tem. Eu não sei, eu fico pensando, eu nunca cheguei existem essas discussões, Nossa, Fábio, eu ficaria aqui a noite inteira ouvindo falar. São tantas as questões interessantes que envolvem tantas ações judiciais como a própria questão da patente, da marca, muita coisa para ser dita, né? Eu acho que a gente devia marcar uma outra live. Estou à disposição. Para a gente poder continuar aí esse assunto, porque infelizmente o nosso tempo tá se encerrando. Eu queria te agradecer imensamente, viu, pela oportunidade que você nos deu essa noite de te ouvir falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, as ações judiciais aí no campo da propriedade intelectual. Dizer que você acrescentou muito para mim, tenho certeza que para todos que estão nos ouvindo aí essa noite, eu aprendi muito.
te agradecer mesmo, viu? Foi ótimo, foi um prazer. Imagina, eu que agradeço novamente a você, Betânia, agradeço ao Instituto, agradeço ao Fernando, né, que me deu essa oportunidade, de novo a Renata, que nos apresentou, a Renata Monteiro, querida amiga e sócia, ex-sócia, e foi um prazer. Contem comigo para o que precisar. Muito obrigada. Se Deus quiser, a gente vai ter outras oportunidades. Tá Pessoal, bom. muito obrigada aí também pela audiência de vocês. Uma boa noite. Até mais, até a próxima. Fábio, prazerzão. Obrigada. Até Prazer mais. foi meu. Um abraço. Tchau, tchau.